O Palmeiras venceu o Fortaleza depois de 23 jogos sem perder do Fortaleza lá no Castelão. O histórico do Abel Ferreira era horrível contra o Vojvoda. Jogando lá em Fortaleza, o Palmeiras sempre encontrou muitas dificuldades, mas venceu. E agora fica o questionamento. Quem tem o melhor elenco para disputar o Brasileirão, já que o Palmeiras assume a liderança nessa quinta rodada e o Flamengo vem na vice-liderança com um empate que fez com que o Palmeiras, já que venceu o Fortaleza, conseguiu alcançar a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E a questão é, o Palmeiras será campeão brasileiro em 2025? O elenco do Palmeiras é forte o suficiente para bater de frente com o elenco do Flamengo? Vamos fazer esse comparativo entre todos os jogadores, tá? Não só são os 11 titulares. Vamos pegar elenco completo do Palmeiras lá no site do Palmeiras e elenco completo do Flamengo lá no site do Flamengo. Vamos fazer esse comparativo para ter uma noção do que os dois times podem disputar, já que aí chegamos. E o Flamengo também não vem bem na Libertadores e no Brasileiro são discussões à parte. Bora pro vídeo pra gente discutir aí quem tem o melhor elenco até este Brasileirão. Vamos pro vídeo. Então, o Abel Ferreira consegue uma vitória importante lá diante do Fortaleza, onde o Palmeiras passa a jogar bem e começa uma mudança de ares ao seu torcedor, que agora vê com bons olhos Felipe Anderson, Facundo Torres e até mesmo Flaco Lopes conseguiu aí meio que tirar um pouquinho da pilha que muito dos torcedores têm em cima desse cara, que pra mim é um bom jogador, precisa de sequência, mas também não se ajuda quando sai cara a cara com o goleiro. E no jogo contra o Fortaleza ele teve essa oportunidade e muita gente já... Porra, cachorro. E muita gente via ali de novo a mesma cena que aconteceu no ano passado entre Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, onde o Flaco perde um gol cara a cara que podia ser ali um gol para um campeonato que o Flaco Lopes perde um gol cara a cara com o John. E aí ele teve a oportunidade nesse jogo contra o Flamengo, numa situação até um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque ele tinha que driblar o zagueiro e depois fazer o gol. Ele consegue fazer uma boa jogada de frente ao Davi Luiz, que é um bom zagueiro, né? Principalmente porque jogou em seleção, e vinha fazendo até uma boa partida, onde tirou uma ou duas bolas em cima da linha contra o Palmeiras. E ali, cara, ele consegue fazer a jogada depois de um lindo passe do Estevão e aqui uma ponderação desta melhora do Palmeiras. O Abel Ferreira entendeu o que muitos torcedores já falavam há bastante tempo, que era Felipe Anderson na direita jogando como meia de aproximação e chegada no ataque e o Estevão solto para jogar no meio. Olha aí o resultado. O Palmeiras passa a jogar bem e passa a ter referências no elenco de possibilidades. Quando o Estevão sair, de ter um Rafael Veiga jogando pelo meio, de ter talvez um Paulinho jogando pela ponta direita, de ter o próprio Felipe Anderson mais solto fazendo jogadas dos dois lados e até mesmo o Facundo Torres, que vem se mostrando um bom jogador, porque já é o segundo gol muito importante que ele fez gol contra o Internacional, gol contra o Fortaleza, e aí o Palmeiras se posicionou claramente na briga pelo título. Mas o importante do vídeo de hoje é já se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, vamos trocar ideia aqui sobre Palmeiras, sobre outros times e sobre as competições sul-americanas. Deixa aqui nos comentários quem você acha que tem o melhor elenco para disputar o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil em 2025. O negócio vai ser tenso. Depois que passou a ilusão dos campeonatos estaduais, agora vem as grandes disputas do ano. E vamos fazer esse comparativo entre Palmeiras e Flamengo para a gente ter um panorama geral de quem tem o melhor elenco. E já fica aqui a minha opinião principal, tá? É surpreendentemente estranho a melhoria do elenco do Palmeiras e um comparativo com o Flamengo. E fica aqui a minha dica, tá? O elenco do Palmeiras tem mais bons jogadores do que o elenco do Flamengo. Será que só isso coloca o Palmeiras como um melhor elenco? Ou o Flamengo ainda tem o melhor elenco do Brasil? Ou o Flamengo ainda tem o melhor elenco do Brasil, como há muito tempo é dito?
Vamos fazer esse comparativo? Pessoal, então aqui separei, tá, para vocês o site do Palmeiras e o site do Flamengo, tá? Pra gente poder olhar os principais clubes aqui do Brasil. Primeiro colocado do Brasileirão e segundo colocado do Brasileirão que vão disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, tá? Então, olhando pros goleiros do Flamengo, tá? O Palmeiras tem o Everton, o Matheus e o Marcelo Lomba. O Flamengo tem Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi, tá? Dos flamenguistas que eu sigo e que eu vejo, né? O Matheus Cunha é muito, mas muito questionado. Então, assim, eu acredito que nem de perto seja uma opção ali pro Flamengo como goleiro, tá? Então, é um segundo goleiro, mas que não vai entrar nunca. O Rossi é o goleiro principal do Flamengo e aí fica o questionamento. Rossi ou Everton? Eu acredito que, assim, claramente pra mim aqui o Palmeiras leva muita vantagem em relação ao elenco do Flamengo. Por quê? O Marcelo Lomba é um goleiro que pouquíssimas vezes teve problema. Então, assim, o palmeirense não tem muito o que reclamar do Marcelo Lomba. Se for pensar ali 1 ou 2 jogos, no máximo, e esse cara já tá há muito tempo aí no elenco do Palmeiras. Então, na questão goleiros, tá? No geral, tá? Não tô falando de 11 titulares, não estou falando disso, estou falando de elenco para disputar uma temporada de 2025 que tem Mundial, né? Eu não falei do Mundial. Então, o Palmeiras tem opções muito melhores para gol. Então, o Palmeiras tem o Everton, que para mim é indiscutível o melhor goleiro que todos os goleiros do Flamengo. O Rossi, apesar de todo o histórico, né? O Everton, pra mim, é muito mais goleiro. O Marcelo Lomba, pra mim, é mais goleiro do que o goleiro titular do Flamengo. Então, pra mim, o Palmeiras leva uma imensa vantagem no quesito goleiros em relação a elenco. Vamos para os zagueiros? Aqui o Flamengo dividiu aqui entre os 4 zagueiros principais que ele tem. E o Palmeiras está aqui com seus principais zagueiros. Entre comparativo, tá ali o Flamengo, você vai ver. Tem o Léo Pereira, Cleiton, Léo Ortiz e Danilo. Cara, o elenco do Flamengo é curto, hein? Vocês estão percebendo isso? Quanto é curto o elenco do Flamengo nesse comparativo? Então, se a gente olhar para Benedetti, cara, não dá para colocar o Benedetti aqui nem perto dos zagueiros do Flamengo, né? Não tem com a menor condição. O Benedetti é um menino muito bom, um altão, né? Tem ali a estatura como uma vantagem competitiva para ele, mas pô, não tem nem condição. Aí você vem para Bruno Fux, que era um reserva, era um 12º homem ali, jogando pelo Atlético Mineiro. Chegou no Palmeiras e até fez boas partidas, né? Então, ok, dá para considerar um cara que vai ser importante em algum momento. Aí colocando Gustavo Gomes e Murilo, fazendo um comparativo com os 2 principais zagueiros do Flamengo, que é o Léo Pereira e o Léo Ortiz, cara, pra mim, o Gustavo Gomes é mais zagueiro, é melhor, né, principalmente pelo histórico, que o Léo Ortiz e que o Léo Pereira, se a gente for comparar aí entre história e tudo, mas como jogador, o Gustavo Gomes leva vantagem. Então o Palmeiras aqui ganharia em ter zagueiros, né? Vamos dizer nesse sentido. Como segundo zagueiro, aí o Palmeiras sofre, tá? O Murilo vive uma fase legal, mas com o Michael, Bruno Fux, o Naves e o Benedetti, cara, não é 100% confiável esse segundo zagueiro do Palmeiras, apesar do histórico do Murilo ser bom. E aí, comparando com os zagueiros do Flamengo, que tem o Cleiton, que, pô, pelo amor de Deus, o Cleiton tá no mesmo nível ali do Benedetti, irmão. Se passar na rua, não tira 3 fotos. É esse o nível desses caras aí, ninguém sabe quem é. O Danilo, pra mim, é horrível, tá, como zagueiro. É um cara que muito se fala dele na seleção e era o hypezinho. É mais por ele ser bom de locução do que qualquer outra coisa, tá? O Danilo, pra mim, aqui é pior do que o próprio Murilo, do Palmeiras. Então, no quesito zagueiro, de novo, pra mim, o elenco do Palmeiras é muito, mas muito melhor. Até vai ter aí torcedor do Flamengo reclamando de, Léo Ortiz. Cara, a zaga do Flamengo não é boa. Não é boa. O elenco aqui nessa parte de defesa do Flamengo é muito, mas muito abaixo do Palmeiras, que tem opções, muitas opções. Inclusive, nesses jogadores meio que secundários ali, que são terceiras opções do elenco, o Palmeiras tem melhores opções, tá? Vamos agora para os laterais de Palmeiras e Flamengo. Então aqui nós temos Agustin Jai, Marcos Rocha, Mike, Piquerez e Vanderlan, tá? Vamos pro Flamengo aqui pra gente pegar os laterais separados aqui do Flamengo. Os laterais direitos e os laterais esquerdos do Flamengo, tá? Então o Palmeiras tem ali
o Agustin Giai, o Marcos Rocha, o Mike Piquerez e o Vanderlan, cara, se você olhar pro elenco do Flamengo, eu acredito que de laterais o Flamengo leva vantagem. Por quê? O Wesley tem se mostrado um bom lateral direito, em comparativo com os do Palmeiras, que, pra mim, Mike e Marcos Rocha não formam um jogador. Não dá um jogador. Pra mim, são jogadores extremamente não confiáveis. Você olha para os jogos do Marcos Rocha, ele fez bons jogos, fez 3, 4 bons jogos ali no Paulistão, mas é um cara que se machuca toda hora. O Mike, cara, o Mike pra mim é tipo assim, já chega a ser uma parada que não dá nem pra falar. O cara entra em campo, fica por 7, 8 minutos, 10 minutos e se machuca. Então assim, na questão de lateral, principalmente direito, o Flamengo tem o Varela, que é um jogador de seleção também. Então Wesley e Varela, pra mim, levam vantagem em relação aos laterais direitos do Palmeiras. E o Agustin Giai vem se provando ali contra o Internacional, fez um bom jogo, e contra o Fortaleza também teve algumas boas jogadas, mas se ele pegar um ponto um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais driblador, o Giai vai levar um pouquinho ali de dificuldade para fazer a marcação. Mas na lateral direita eu acredito que o Flamengo leva uma boa vantagem, já que o Palmeiras só tem, assim, de confiável o Agustin Giai. Para a lateral esquerda, aí o problema é maior, tá? O Palmeiras tem o Vanderlan e o Piquerez, e o Flamengo tem Matias Vinha, Ayrton Lucas e Alexandro. Aqui, cara, vamos colocar o Matias Vinha, que saiu do Palmeiras, né, e o Piquerez veio pro lugar dele, vamos nesse comparativo. O Ayrton Lucas, que é muito, mas muito criticado pela torcida do Flamengo, já teve boas partidas, foi até pra seleção e, pra mim, ele tá no mesmo nível do Vanderlan, tá? No mesmo nível do Vanderlan. Jogos bons, jogos ruins, jogos bons e jogos ruins. É o mesmo nível. Então, é um empate, vamos dizer ali. Agora, o Flamengo tem 2 jogadores que podem fazer a diferença, que é o Alexandro, que vem jogando relativamente bem no time do Flamengo, e o Matias Vinha, que pra mim é um lateral direito ok. Só que em quesito força física e levar vantagem em cima dos seus marcadores, pra mim o Piquerez é muito, mas muito melhor do que o próprio Alexandro, do que o Vinha e do que o Ayrton Lucas. Pra mim não tem comparativo, tá? Aqui o Palmeiras leva vantagem. Eu acredito que se o Piquerez jogasse no Flamengo, ele seria titular no lugar de qualquer um desses, tá? Pra mim o Piquerez é muito bom lateral esquerdo e jogaria como titular no Flamengo. Então pra mim o Palmeiras leva vantagem na lateral esquerda. Então, defesa do Palmeiras é melhor que a do Flamengo em qualquer aspecto de elenco, tá? Pra mim não tem comparativo. O sistema defensivo do Palmeiras é muito melhor do que o do Flamengo, tá? Leva larga vantagem. E aí, se vocês compararem elenco, pra mim é bizarro a diferença. Vamos então pro sistema de meio campo, né? Aí o Palmeiras vai estar com... Vamos lá pro Flamengo pra gente poder também pegar os meio-campistas aqui do Flamengo. Meio-campistas do Flamengo. Volantes, tá? Eu vou colocar volantes e meia mais ou menos num conceito junto aqui, tá? Pra gente poder comparar sistema defensivo, meio-campo e ataque dos 2 times, tá? Como elenco. Então, os meias do Flamengo e volantes e os meias do Palmeiras. O Palmeiras, ele faz uma divisão estranha aqui, tá? Mas aí a gente ajusta os detalhes. O Alan, Aníbal, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, Figueiredo, que já se machucou de novo, Lucas Evangelista, Maurício, Veiga, Bruno Rodrigues é atacante e Richard Rios. Esquece o Figueiredo, tá? O Figueiredo aqui nem vou contar, tá? O cara tá machucado, provavelmente vai ficar fora mais um ano aí. Então, comparando os 2 elencos, tá? O meio campo aí dos 2 elencos, os volantes. O Everton Araújo, o Eric, que é o Pulgar, né? Que é um bom volante do Flamengo. O Gerson, o Alan. Aí você tem o Matheus Gonçalves, Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz, ele meio que faz uma... Ele tem um detalhe aqui no Flamengo, que ele joga meio Rios, né? Ele é um volante, ele joga no ataque, joga na ponta, é uma bagunça, tá? São 2 caras que eu comparo, mas pra mim o De La Cruz é melhor, tá? O De La Cruz é melhor que o Richard Rios. E apesar do Richard Rios ter presença mais forte na seleção colombiana do que o De La Cruz na sua seleção. Mas, pra gente fazer um comparativo geral de nomes, tá? O Everton Araújo, pra mim aí, se você colocar Emiliano Martinez, pra mim tá no mesmo nível, tá? Aí de qualquer um desses outros jogadores aleatórios. O Alan tem um bom nome, mas assim, torcedor do Flamengo aí pode me falar, tá? Vocês criticam muito o cara, velho. Todos os vídeos que eu vejo de quando o Alan entra em campo, velho, é só crítica, só crítica. Então o Palmeiras, no quesito volante, marcação, né? Aquele cara que vai buscar a bola ali pra fazer o jogo sujo do Palmeiras e do Flamengo, eu acho que o Palmeiras leva vantagem. Porque o Aníbal é muito bom, apesar da fase não ser boa, ele é muito bom. O Emiliano Martinez
tem se mostrado um bom jogador, uma consistência defensiva boa. Então, para mim, o Palmeiras leva vantagem nessa questão dos meio-campos, leva vantagem nessa questão dos meias marcadores, vamos dizer assim, né? O Palmeiras tem muito mais poder de marcação no meio-campo do que o Flamengo. Óbvio que o Gerson, o próprio De La Cruz, fazem ali um sistema de pressão quando estão jogando pelo Flamengo, que é importante para inibir as jogadas do time adversário quando vai querer sair jogando com a bola. Mas no sistema defensivo, na parte de defesa do meio-campo, para mim o Palmeiras leva vantagem. Arrascaeta, De La Cruz e o Eric Pulgar, para mim o Palmeiras não tá distante. Se você olhar para Felipe Anderson, um cara com, se você comparar com o Gerson, tá pau a pau. É pau a pau. Pra mim não... o Gerson é muito bom meia. Muito bom meia. Muito bom meia. O Arrascaeta é muito bom meia. Muito bom meia. Mas você tem ali o Felipe Anderson e o Rafael Veiga, que já se provou ser muito bom jogador. Então, pra mim, o Palmeiras não perde em nada em elenco para o Flamengo na questão do meio-campo. E se alguém falar pra mim que o Arrascaeta é muito, mas muito melhor do que os meias do Palmeiras, pra mim é uma completa loucura. Uma completa loucura. Completa loucura. Porque não vem jogando pra tudo isso, e principalmente até o Gerson, que também não vem jogando pra ser muito melhor do que os meias ali que o Palmeiras tem. No quesito meio-campo, de novo, eu acho o elenco do Flamengo curto. Pode ser que os caras complementem com jogadores da base, alguma coisa assim, mas se esse aqui for o elenco principal do Flamengo, que tá ali no site, pra mim, de novo, o Palmeiras leva muita vantagem em opções. Se você olhar ali, o Alan, você consegue colocar o Alan pra bater de frente com o Lucas Evangelista, com o Emiliano Martinez. Então você tem no Palmeiras já duas opções que são comparáveis, tá? Aí na questão dos extra classes, né, que pra mim seria o Eric, o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz, que são esses quatro, o Palmeiras tem caras fora da curva. O Maurício é muito bom, o Felipe Anderson muito bom e o Veiga muito bom. Então você tem 4-3 ali, é um bom comparativo, porque nem todos eles vão jogar ao mesmo tempo. Afinal, jogam 11 dentro de campo. Não dá pra jogar 15, né? Então, pra mim, no sistema de meio campo, a beleza do jogo, não vou comparar. Eu acredito que Arrascaeta e Gerson vão dar muito mais qualidade de passe, aquele jogo mais bonito. Mas pra mim, o Palmeiras no meio campo não perde em nada pro Flamengo. E pra mim, como meio campistas, o Palmeiras leva vantagem também em relação ao elenco do Flamengo. Mas o Flamengo tem 5, 7 caras convocados para suas seleções. O Palmeiras também tem bons caras convocados para suas seleções. E para mim o Richard Rios entra aqui nessa medida de diferenciação como um cara que é o diferente mesmo. O Flamengo não tem um Richard Rios no seu elenco, que é um cara que joga de volante, joga de meia e ainda consegue finalizar muito bem. Para mim o Flamengo não tem esse cara e tem comparativos ali do Palmeiras entre Veiga e outros jogadores aí nessa questão de jogar bola no meio-campo. Então para mim, de novo, o Palmeiras leva muita vantagem em relação ao Flamengo no meio-campo. E é melhor elenco do que o Flamengo, é um elenco mais coeso no quesito geral. Vamos então para o ataque. E aí é onde o negócio vai pegar fogo. Já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve, dá essa moral pra gente. Vamos fazer esse vídeo chegar aqui a mais pessoas e os flamenguistas, eu acho que até agora estão bravos, hein? Eu acho que os caras estão bravos. Vamos então para o nosso ataque. Então vamos aí para os atacantes de Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras tem Estevão, Facundo, Flaco, Luigi, Paulinho, Thales e Vitor Roquinho. O Tigrinho tá solto. O time do Flamengo conta com Bruno Henrique, Juninho, Mikael, Pedro, Everton, Luiz Araújo e G-Plaza. G-Plata? Quem é esse maluco? Também se sair aqui no shopping não tira 3 fotos. Tá, vamos lá. Ao ataque do Flamengo e ao ataque do Palmeiras. Pra mim, o ataque do Palmeiras não tem jogadores como o Pedro e como o Bruno Henrique, tá? Pra mim, não tem comparativo. Esses dois caras levam muita vantagem em relação aos atacantes do Palmeiras, tá? Os dois, pra mim, são diferenciados, assim, de longe, tá? Em relação ao ataque do Palmeiras, principalmente porque é um ataque novo, tá? Se você pegar ali Paulinho, o próprio Vitor Roque, o próprio Facundo Torres, estão meio que ainda chegando no elenco do Palmeiras e a gente não tem a menor expectativa de o que esses caras vão fazer vai ser gigante. Obviamente que eles podem ser até melhores do que esses caras do Flamengo. Mas pra mim, Bruno Henrique e Pedro são 2 pontos muito importantes
que o Flamengo tem, tá? Aí vamos pra Juninho, Mikael, Everton, Luiz Araújo e o Plata aí, né? Que eu não sei quem que é esse maluco. Pra mim aí é loucura, tá? O Plata, cara, é Thales e Luigi. Pô, o Palmeiras tem dois caras que são melhores que esse Plata. Esquece. Pra mim esse Plata aí é loucura. O Juninho, que é um cara que o Flamengo trouxe, né, do Campeonato Carioca ali. Pô, cara, se você comparar Vitor Roque e Paulinho, esquece, irmão. Desculpa. O Juninho não chega a 10 gols no ano, comparado a esses dois, tá? O Mikael, pô, coitado do Mikael se for comparado com o Estevão, o Mikael e o Luiz Araújo. Bom, esquece. Coitado desses caras. Dá de 30 nesses caras aqui. Então, de novo, o Luigi no time do Flamengo seria titular. Com tranquilidade. É Luigi. O Estevão no time do Flamengo, pra mim, seria titular. Então, ele já dos pontas de habilidade que o Flamengo tem ali como atacante, apesar do Estevão que vai pro meio-campo do Palmeiras, pra mim não tem ninguém no Flamengo que seja melhor que o Estevão. Não tem, tá? Ah, o Mikael. Pô, esquece, mano. Esses caras aí é jogador maluco, jogador que não tem nada a ver. O Estevão, pra mim, é fora da curva, fora de qualquer nível, comparado ao nível de Pedro e do próprio Bruno Henrique, mas em posições diferentes. Então, no geral, tá? Tirando Pedro e Bruno Henrique, que pra mim são melhores do que todos os atacantes que o Palmeiras tem, são caras mais decisivos, são caras mais fortes, né, no ataque, que vão fazer mais diferença. No geral, se você pegar todos os jogadores disponíveis pra jogar, o Palmeiras também tem melhor elenco no ataque do que o Flamengo. Por incrível que pareça, o Palmeiras leva vantagem em todos os setores do que o Flamengo. Porque se você tirar Bruno Henrique e o Pedro do elenco do Flamengo aqui de ataque, irmão, esquece. O Flamengo não faz gol. O Flamengo não vai fazer gol. Juninho, Luiz Araújo, Mikael, Everton Cebolinha, esquece, irmão. Esses caras são comparados a qualquer um aí, qualquer um meia boca. Então o Palmeiras leva extrema vantagem quando se fala de elenco para jogar todas as competições. Obviamente que, cara, com todos esses caras estando disponível também no Flamengo, tem cara que vai estar machucado, tem cara que vai estar suspenso. Isso aí a gente vai levar sempre em consideração. Mas, para mim, o Palmeiras tem muito mais elenco que os urubuzadas, os urubuzeiros, os queridinhos da Globo, os queridinhos da mídia e os queridinhos da arbitragem. O Flamengo, pra mim, tem um elenco fraco em relação ao elenco do Palmeiras. E aí, torcedor palmeirense, o que você acha deste comparativo? O Palmeiras leva muita vantagem em relação ao Flamengo, que pra mim, sim, leva extrema vantagem em relação ao time do Flamengo. E pra você, flamenguista, achou que eu tô falando loucura? Deixa aqui nos comentários, vamos discutir um pouquinho aí sobre quem tem melhor elenco para disputar as competições importantes, já que agora os estaduais já acabaram. Um abraço, eu fui. Se inscreve no canal, tamo junto.